noite a todos. Nós estamos no Livro dos Espíritos, na questão 261, do tópico chamado Escolha das Provas. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou queira perguntar, ou colocar suas opiniões, fique à vontade. Questão 261, Livro dos Espíritos. O espírito, nas provas que deve suportar para chegar à perfeição, deve experimentar todos os gêneros de tentações, deve passar por todas as circunstâncias que podem excitar seu orgulho, inveja, avareza, sexualidade, etc. Sensualidade, etc. A resposta: certamente que não, pois sabeis que há espíritos que desde o começo tomam um caminho que os isenta de muitas provas. Mas aqueles que se deixam arrastar para o mau caminho, correm todos os perigos desse caminho. Um espírito, por exemplo, pode pedir a riqueza e ser-lhe concedida. Então, conforme seu caráter, ele poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou se entregará a todos os prazeres da sexualidade. Mas isso não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. A questão 262. Como o espírito, que em sua origem é simples e ignorante e sem experiência, escolhe uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? A resposta: Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes para uma criança desde o berço. À medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa pouco a pouco livre para escolher. É então que frequentemente se extravia, tomando o mau caminho. Se não escuta o conselho dos bons espíritos, é o que podemos chamar a queda do homem. Tem uma outra pergunta nessa mesma questão, na questão 262. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, depende exclusivamente da sua vontade a escolha da existência corporal, ou a existência pode ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Resposta: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, Deus pode impor uma existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser mais salutar. E quando vê que essa existência pode servir à sua purificação e adiantamento, ao mesmo tempo que encontra nela uma expiação. 263, eu volto a comentar. O espírito faz a sua escolha imediatamente depois da morte? A resposta: não. Muitos acreditam na eternidade das penas e, como já disse, é um castigo. 261, para a gente comentar, né? O Kardec coloca: se o espírito, nas provas que deve suportar para chegar à perfeição, tem que experimentar todos os gêneros de tentação. A resposta do espírito de verdade, ele diz que certamente não. O que nós temos que entender, que parece que quando nós estamos aqui, nós precisamos passar por todas as experiências, e não é bem isso. O que nós devemos compreender é que todos nós, toda criatura criada por Deus, e tudo é criado por Deus, nós temos na nossa consciência o certo e o errado. Todos nós. Então, pelas nossas escolhas, tem certas coisas que nós não precisamos passar, mas nós passamos pelas nossas escolhas. Quando nós não respeitamos a nossa própria consciência, porque é a nossa consciência que diz o momento certo de pararmos. É a nossa consciência que traça o limite
para todos nós, para não chegarmos ao desequilíbrio. Então é nessa consciência que está a voz de Deus, e que no qual nós sufocamos pelo nosso orgulho, sufocamos pelo nosso egoísmo, por uma justificativa que no qual nós queremos encontrar. Então, se cada um que aqui se encontra buscar através da sua própria consciência o caminho que deve trilhar, se refletir se realmente está certo ou errado, é o que diz Santo Agostinho na questão 919, conheça-te a ti mesmo, que ele disse que quando ele estava encarnado, que ele chegava no final da tarde, ele fazia uma análise de consciência, de como tinha sido o dia dele, ele refletia sobre as atitudes dele, se ele tinha acertado, se ele tinha errado, se ele estava em débito para com alguém que no qual ele chateou. Então Santo Agostinho, nessa questão, ele está nos dando a receita para fazer essa análise de consciência. Então eu tenho que passar por todos os gêneros de tentação para entender o lado, essa voz da consciência que é Deus. Não preciso, porque ele fala, né, que há espíritos que desde o começo tornam um caminho que os isenta de muitas provas. O que quer dizer isso? Há espíritos que desde o começo tomam um caminho que os isenta de muitas provas. O que quer dizer isso? Um caminho reto. Um caminho reto. Um caminho reto. Um caminho que foi meditado, refletido. Um caminho que há erros. Nós não vamos dizer que nós não vamos cometer erros, não. Mas que através dos erros nós podemos nos perdoar e perdoar aquele no qual nós ofendemos. Esse é o caminho reto. Porque a gente sabe, todos nós sabemos dentro da doutrina, que a falta de perdão ela gera embaraços, né, e experiências extremamente dolorosas conosco e com aqueles que nos cercam. A gente sabe que todo processo obsessivo que poderia ter sido resolvido no começo, e principalmente processos obsessivos complexos, de subjugação, de domínio mental entre indivíduos, nós sabemos que historicamente, se a gente for estudar o caso desses indivíduos, tinha uma solução. Se tivesse sido resolvido desde o início, não chegaria a essa complexidade. Vou contar uma história de uma pessoa que sempre comentava assim para mim: eu sonho com tal coisa que precisa ser resolvida. Isso há 6 anos atrás. E falando a mesma coisa. E às vezes aí então eu questionava: então por que não faz? Aí esperou acontecer algo para fazer. O que é o sonho? O que é a intuição? É a voz de Deus. É a voz de Deus te dizendo: olha, resolve isso agora, tenta resolver, né? Ou para, ou maneira, ou medita. Quer dizer, não é a voz de Deus nos dizendo para... A gente não precisa sair do caminho reto. A gente pode até, de vez em quando, cair nas marginais, mas a gente precisa retomar esse caminho. É a voz de Deus. A voz de Deus em nós. Então, se nós ouvíssemos essa voz que Jesus nos ensinou, que através da oração, que segundo Mahatma Gandhi, a oração nada mais é que a respiração para a nossa alma, a oração é para acender essa bússola. É a voz de Deus para te manter no caminho reto. Eu não preciso experimentar tudo. Segundo o Livro dos Espíritos, nós somos criados simples e ignorantes, nem bons, nem maus. Simples e ignorantes, desconhecendo.
Mas ao mesmo tempo que a gente vai se conhecendo, nós despertamos essa consciência. Para os animais, essa consciência é instintiva. Ela é instintiva, né? E o instinto de sobrevivência e preservação ajuda o animal a se preservar. Então você não vai ver o animal comendo mais daquilo que ele precisa, ou matando por matar. A natureza, ela é sábia. Nós que ultrapassamos os nossos limites. Então o homem que não se conhece, ele se fere, ele se machuca. Às vezes a gente precisa pagar um alto preço para poder reconhecer que nós estávamos errados, que nós precisávamos de um breque. Só que nós temos aí essa voz que fala conosco e que muitas vezes nós não queremos ouvir. Nós não queremos ouvir essa voz. Aí ele diz aqui na mesma resposta, né? Um espírito, por exemplo, pode pedir a riqueza e esta lhe ser concedida. Então, conforme seu caráter, ele poderá tornar-se avaro ou pródigo. Avaro ou pródigo. Egoísta ou generoso. Ou se entregará a todos os prazeres da sensualidade. Como um pobre, ele pode se tornar humilde ou orgulhoso, dependendo do seu caráter. E caráter, que nós devemos compreender, não é o caráter dessa única existência. Os caracteres que nós adquirimos em todas as nossas existências, que vai fazer com que a gente faça bom uso ou mau uso. Isso que para conhecer a pessoa é só dar poder, é poder e dinheiro. Exatamente. Aí você vê quem é. E aí, na verdade, esses caracteres são conquistas nossas, positivas ou negativas, ou mesmo se nós ainda não tivermos, como nós não fomos criados nem bons nem maus, fica na nossa escolha, mas tendo a voz de Deus muito bem traçado, que quando nós abusamos, o corpo sente, a mente, o corpo sente. Então a dor no qual é provocada no nosso psiquismo, né? Ou no nosso corpo físico, na verdade é porque algo está errado. E aí nós temos até esse processo. Por último, esse processo. Primeiro, a voz de Deus. Como diz o Benedito, primeiro é pela razão. Razão é a voz de Deus. Primeiro chamado é a voz da razão, a voz de Deus, a voz da consciência. Segundo chamado é a lei de amor. A lei de amor é quando nós estamos passando por um mesmo processo de alguém no qual está sofrendo. Então nós temos a oportunidade, ainda pelo amor, né, de mudar, porque senão vamos chegar como se encontra aquela pessoa. Por último é a dor. É um processo de dor. Eduardo, como distinguir se é um processo obsessivo ou se é uma voz de Deus? Por exemplo, Joana d'Arc, ela teve uma mediunidade e intuição que era a voz de Deus para salvar a França, né? Como diferenciar? Na verdade, a intuição, ela vem da alma, da nossa alma. Inspiração é como se fosse um sopro de fora. Então, nós somos inspirados pelos bons ou maus espíritos. Mas intuição é da nossa alma, é intuitivo. Só que intuição e inspiração é muito parecido. Eu não posso falar que não seja, porque é muito parecido, né? Então, o que separa isso também é muito sutil. É muito sutil. Por exemplo, quando nós nos desprendemos e vivemos no desprendimento experiências no mundo espiritual,
Isso fica gravado no nosso inconsciente. E no mundo carnal, eu posso usar isso. E como é que isso vem? Através de intuição. Algo que eu vivenciei no mundo espiritual, ou algo que eu vivenciei em outras existências, que vem como intuição. Então, segundo o Benedito aqui, daria para a gente distinguir como o déjà vu, já vivi. Insights. Exato. Isso é intuição, é da alma. Intuição, da alma. Inspiração é de fora. Alguém que está te inspirando. E às vezes é tão sutil que confunde com o teu pensamento próprio. Aí entra o quê? A peneira da razão. Como que eu vou distinguir se é de um bom espírito ou de um mau espírito? Entra a razão sua. Você fazendo uma peneira, um filtro. Você questionando o teu próprio pensamento, ou de quem vem. Porque os pensamentos, tanto os nossos, de encarnados como de desencarnados, eles entram em frequências e sintonia. E nós automaticamente podemos nos confundir, achando que são pensamentos nossos, mas que na verdade se sintonizam com o nosso pensamento. Aí então entra aquele ditado que Jesus fala: se conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Então, conforme eu sou, porque a antena principal sou eu, não é isso? A antena principal pensante sou eu. Então, conforme eu me conheço, os meus pensamentos e os meus sentimentos, eu vou saber os padrões vibratórios com qual se sintonizam comigo. Então tudo começa conosco. Aí você começa a distinguir. Por isso que esse processo de autoconhecimento, de conhecer a si mesmo, ele é extremamente importante para você conhecer seus defeitos. Porque quando você conhece seus defeitos e você procura se educar, se conscientizar e mudar hábitos, porque realmente mudar hábitos não é fácil, mas nós precisamos mudar pensamentos para mudar sentimentos, para mudar ação, para mudar comportamento, para depois mudar hábito. Porque o hábito, uma vez adquirido, ele constrói seu destino. Então tudo começa no seu pensamento. O hábito faz um monte. Então, mas tudo começa no seu pensamento, no ato de você se conhecer. Aí então, você se conhecendo, você acaba distinguindo se é um bom pensamento, se é uma boa inspiração, se é uma má. Porque existem espíritos sofredores, existem espíritos ignorantes, e existem espíritos levianos que se passam por sofredores para nos amolecer, como também como se passam por protetores, falsos protetores, para nos iludir. Por isso o crivo da razão. O crivo da razão é extremamente importante. Se eu estou com dúvida, eu devo orar. Orar fervorosamente para distinguir se esse é o caminho, se é uma boa inspiração. E isso, Cristina, você vai sentir isso no teu coração, na tua alma. E isso é muito forte. Só que a gente precisa tomar certos cuidados. É a mesma coisa que se você conhecesse um encarnado, um indivíduo encarnado. Se você não aprender a conhecer ele, né, os hábitos, a observar, a analisar, a gente pode se iludir. Então tem muitas pessoas que passam de sofredoras para nos manipular. E existem muitas pessoas que passam de boazinhas como protetoras para nos iludir. No mundo espiritual, a mesma coisa. Se no mundo carnal nós sabemos como funciona, no mundo espiritual a mesma coisa. Por isso que a gente precisa conhecer os nossos pensamentos. Extremamente importante. Quem sou eu? Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou assim?
esse ato de se interrogar, principalmente pensamentos conflitantes, pensamentos e sentimentos que nos levam a caminhos tortuosos, de vingança, falta de perdão, falta de raciocínio, a agirmos de forma imprudente, imediata, e nós temos que tomar um certo cuidado. Isso precisa ser analisado. Pensamentos que nos atordoam, não deixa a gente raciocinar, pensar. E existem pessoas que têm essa capacidade. Então, você precisa, antes de dar resposta, você tem que falar, espera um pouco. Antes de você tomar uma ação, você também precisa. E aí, existe muito dessas influências no mundo espiritual. Falar sem pensar, falar sem refletir, acaba se agindo e acaba se comprometendo, por mais que seja uma coisa pequena, porque aquela coisa pequena é o estupim para se criar uma fogueira. Então, o autoconhecimento é muito importante. Uma mente disciplinada, uma mente que se concentra e que tem um objetivo, dificilmente ela é manipulada. É autoconhecimento. Claro que o conhecimento para tudo, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente se liberta. Quanto mais a gente conhece, mais você tem a diretriz e as rédeas da tua existência na tua mão. Mas precisa ter disciplina, precisa ter objetivo, meta, precisa se conhecer. Aí quando a gente vai estudar os monges budistas, né? A vida deles de disciplina e concentração mental é para isso. Não que a gente precisa ter a vida dos monges budistas, mas nós precisamos começar a encontrar um tempo para nós. A oração é um bom hábito. A oração é um processo de meditação, sim. Ela não é diferente da meditação. Até porque existem estudos científicos de oração e meditação, de freiras e de monges, que as ondas, elas se sutilizam a um nível de concentração altíssimo. Então isso é hábito. A gente precisa adquirir bons hábitos, para que esses bons hábitos possam refletir na nossa mente e no nosso organismo físico. Então nós não precisamos passar por todos os gêneros de tentações para entender isso. Os grandes missionários que pisaram a terra, se você pegar Lao Tse, Confúcio, né, Buda e outros mais atrás, o que mais me encanta é que essas filosofias orientais, religiosas, pacifistas, meditativas, né, ela nos convida ao autoconhecimento. Então, desde que o mundo é mundo, sempre teve esses grandes mestres, falando sobre o pensamento, sobre o sentimento, sobre o hábito de se orar, de se vigiar, o hábito de se conhecer, né? Eles sempre colocaram o sábio é um indivíduo que se conhece. Ele se conhece. Por isso que ele se domina. A doutrina é um conjunto de todas essas grandes obras. Eu acho a doutrina assim, ela é um resgate de todas essas filosofias orientais, porque a gente vê isso na doutrina espírita, como a gente vê a doutrina espírita nessas filosofias, hinduístas, budistas, taoístas, e ela complementa porque ela nos ensina o atributo do pensamento, a força que nós temos no nosso pensamento, e toda a sua fisiologia, no mundo espiritual, como no mundo carnal e no nosso organismo físico. Então a base disso tudo é o pensamento. Porque se você buscar no teu pensamento, você vai encontrar a intuição. Você vai encontrar a voz de Deus. No processo de oração, de hábito de se orar, hábito de se meditar, religiosamente, com disciplina,
você passa a entrar em sintonia, em vibração com Deus. A gente entra nessa sintonia. Deus em nós e nós em Deus. E automaticamente você passa a ser guiado pelas leis espirituais e não mais pelas leis biológicas, não mais pelas leis dos homens, porque você passa a sutilizar o teu instinto. Ele é inteligência, e da inteligência nasce o amor, nasce a fé, nasce a compreensão, nasce a sabedoria, vem o entusiasmo, vem a coragem, e você se dá a liberdade. Você se dá a liberdade, porque você se conhece. A liberdade vem disso. Liberdade de tudo. Das patologias psíquicas, físicas, traumas, comportamentos, crenças. Nós precisamos rever as nossas crenças. Para rever as nossas crenças, precisamos nos conhecer. É muito fácil. Basta analisar as experiências que você escolhe, a família que você veio, né? As dificuldades que você passa. Se você volta para você e procura entender por quê, para que eu preciso disso, para quê? O Benedito tem uma frase que diz assim: quando a pessoa está com depressão, síndrome do pânico ou qualquer outra patologia, ele sempre pergunta para a pessoa, né? Para quê? Para quê da depressão? O que ela te serve? O que ela te serve? Ela está te servindo para quê? Qual o objetivo dela? Que na verdade, é claro que é uma frase chata, mas é uma frase para a gente pensar. É como se ele quebrasse todo um roteiro, um ciclo de pensamento vicioso, para a gente vai pensar, mas é verdade, por que da depressão? Para quê? Né? Para você se questionar, se você precisa dela, e se você precisa dela, ela está te servindo para quê? Do quê? A gente precisa entender. Então são questionamentos que ninguém gosta de fazer, sabe por quê? Até porque nós somos acomodados. É mais fácil você terceirizar a sua saúde mental e física do que você propriamente pensar a respeito dela. A doutrina, como essas filosofias, elas são muito diretas. Elas são extremamente diretas, porque mostra que a causa, a fonte, somos nós. E só depende de nós também para sairmos desse efeito, mudando a causa, que somos nós. Então eu pergunto a vocês: nós estamos aqui para sermos infelizes? Nós estamos aqui para sofrer, como muitos gostam de dizer? Se nós temos a rota do caminho reto em nós, ensinada há milênios e milênios, e vivida e exemplificada ao máximo por Jesus, nós precisamos sofrer? Se ele diz aqui, há espíritos que desde o começo tomam um caminho que os isenta de muitas provas. Então o que ele quer dizer que é escolha. Sofrimento é escolha. A dor é inevitável, sofrimento é opcional. Então, quando eu vejo uma frase dessa, isso me mostra que nós temos o dever de sermos felizes. Só não somos porque não queremos ser, ou não queremos encontrar a felicidade. Porque encontrar a felicidade é adentrar em si mesmo e derrubar as barreiras no qual nós criamos. E barreiras estas como vitimistas, que justificam todos os nossos atos, culpando os pais, culpando a vida, como
culpando a todos, a autocompaixão exacerbada, a penalização de si próprio, o coitadismo, que não deixa enxergarmos a nossa real capacidade, o nosso real valor, o nosso real tesouro. E são posições que nós costumamos ter, porque nós achamos favoráveis, porque somos carentes. E gente carente observa o outro. Gente carente observa o outro, porque não se ama, porque não consegue enxergar esse amor em si próprio. Então nós precisamos sair dessa carência. Nós precisamos encontrar a nossa independência. É isso que eu enxergo na resposta do Espírito de verdade. Enxergue a sua independência espiritual, cresça, aprenda, amadureça, se responsabilize pelas suas escolhas, mas nunca esqueça que Deus é perdão. Nunca esqueça que você vai ter oportunidades para se reabilitar, desde que você queira, desde que você se ajude, que você levante e ande, porque senão nós vamos ficar nessa eterna posição de doentes e não vamos ser felizes. Então, achar que Deus castiga, estar aqui uma punição, isso vai depender muito dos olhos de quem quer enxergar. Eu gosto de uma frase de Gandhi que diz assim, já comentei aqui, né? Certa vez perguntaram para ele se ele já tinha perdoado alguém. E ele disse, eu nunca perdoei ninguém. A pessoa se assustou. Mas como você nunca perdoou ninguém, sendo que você prega a pacificação, o amor, a paz? Então Gandhi responde, eu nunca perdoei porque nunca me senti ofendido. E ele provavelmente nunca se sentiu ofendido porque ele aprendeu a se conhecer. Aprendendo a se conhecer, aprende a conhecer também a necessidade e o valor do outro. Aprende a compreender que o outro dá aquilo que ele tem de melhor. Nós vivemos num mundo de projeções. Eu estava falando de educação de filho. Eu vejo filhos traumatizados, ansiosos, com medo. Mas muito mais, porque são crenças dos seus pais do que deles próprios. Crenças dos pais. Onde os pais passam aos seus filhos suas frustrações, como também os seus sonhos, que os filhos possam realizar. São projeções. Essas projeções, elas nos perturbam, elas nos desequilibram e nos tornam infelizes. Por isso que nós não conseguimos amar o nosso próximo. Não conseguimos nos amar porque projetaram em mim o que eu tenho que ser na sociedade e não o que eu precisava realmente ser, no contexto real, e automaticamente, se eu não me liberto dessas projeções, dessas transferências, seja criadas no lar ou mesmo na sociedade, porque a sociedade ela tem os seus padrões, as suas exigências. Se eu não me liberto disso, se eu não me conheço, se eu não me amo e não me valorizo, automaticamente eu vou repassar isso de geração a geração. E é o que ocorre. Aí nós chamamos isso de tabu. Para quebrar tabu, preconceitos e velhas crenças dói. E muito. Em todos nós. Então nós precisamos nos conhecer para nos amar. E nos amando, nós conseguimos aceitar a nossa condição. Aceitando a nossa condição, a gente aceita do outro.
Está tudo certo no do outro. Porque a gente percebe que o outro é um ser, é um indivíduo à parte, que tem suas necessidades, que tem suas experiências, seu aprendizado, e fica fácil de se educar. A gente sai da educação de padronização. A arte de educar, como diz Allan Kardec, ela despertar caracteres do bem, caracteres de valor. Mas para despertar isso, nós precisamos aprender a amar. Eu acredito muito que o amor que envolve os nossos corações, ele nos guia de uma forma segura e mansa a esse caminho reto. É somente o amor. Se a gente não tiver amor, nós nos tornamos inflexíveis, intransigentes, duros, autoritários. Cai no campo da ilusão. Começamos a padronizar, a generalizar. O amor não. Se você pegar todos esses grandes missionários, principalmente Jesus, a visão que ele tinha era diferenciada porque ele amava. E por amar, ele incluía as pessoas. Ele entendia as pessoas. Ele aceitava as pessoas. E por aceitar as pessoas e das pessoas perceberem esse amor que emanava dele, elas aprendiam também a se amar, a se aceitar. E se amando e se aceitando, havia uma melhora, reforma íntima, reforma interior. Não é de forma violenta, não é de forma agressiva, como nós costumamos impor, como o mundo costuma impor, mas de forma pacífica, educativa, amorosa. O exemplo arrasta. Só assim, quando o outro se sente amado, ele se sente aceito, ele consegue se educar. Ele mesmo se educa. Não somos nós que educamos. Jesus não educou ninguém, pessoal. Jesus só amou. Jesus não pregava correção em ninguém, sermão em ninguém. O amor dele era tamanho pelas pessoas que não se viu um amor daquela grandeza, daquele tamanho, que quem chegava perto dele se sentia acolhido. Ele não precisava falar muito. Como ele não falava muito, ele ouvia muito, ele olhava no olho da pessoa e compreendia a necessidade do outro. As pessoas se transformavam. Não era pelo amor dele, mas através do amor dele, faziam com que as pessoas se educassem, elas mudassem, elas passassem a se conhecer. O Chico não precisava falar muito. Quantas pessoas que passaram a experiência diziam: é só chegar perto do Chico, aquela energia, aquilo bastava, aquela energia, aquilo era o suficiente para eu entrar em êxtase, para despertar em mim o amor, o meu amor que está aqui aprisionado, o amor por mim, o amor por Deus, o amor pela vida. Exalta a alma. Exalta, é o magnetismo. É o magnetismo dos grandes missionários. Eram educadores no sentido de amar as pessoas. Amar as pessoas. E fazer com que elas se amassem, se educassem, se conhecessem, se educassem. E mudassem. E mudassem a vida, a sua vida, o seu destino para a felicidade. Agora, nem todos são tocados, nem todos se permitem serem tocados por esse amor que está no universo. É o amor de Deus. O amor de Deus está em todo lugar, em nós, em cada criatura, em cada paisagem. E é esse amor que nos sustenta, é esse amor que desperta essa luz, esse entendimento, e faz
faz que a gente caminhe em linha reta. E caminhando em linha reta, nós ficamos isentos de muitas provas, que no qual não precisamos passar. Porque despertamos isso. Despertamos isso. Isso tem que ficar bem compreensível a todos nós que podemos, basta querer se esforçar para buscar isso. Prestar um pouco mais de atenção, né? Em si Às próprio. vezes, porque às vezes vem alguma intuição ou uma, tipo assim, não faça, não sei quem nem como, não vai fazer isso, que não sabe que não vai dar certo. Parece que tem alguém falando isso para você mesmo. E você às vezes não faz de conta que você não está ouvindo, né? E aí se ferra, né? Alguém quer colocar alguma coisa ou perguntar? Ficou claro, pessoal? Questão 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante, sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Quer dizer, se ele é simples e ignorante, sem experiência, ele não tem como conhecer, ele não tem como escolher uma experiência de causa, né? Isso já fica óbvio no próprio questionamento de Kardec. A resposta: Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como o fazes para uma criança desde o berço. Então vamos entender aí esses espíritos. Vamos pegar, por exemplo, os índios, ou os indivíduos de outras tribos, ou até mesmo os primeiros, os habitantes aí que formaram as tribos, as sociedades. Quer dizer, não tem o conhecimento que nós temos hoje, não é isso? Então, se entende que Deus supre essa inexperiência, porque se nós não temos ainda a capacidade de conhecer o livre-arbítrio das escolhas, e nós vivemos, esses indivíduos vivem muito mais pelo instinto de conservação e preservação da espécie, não são muito diferentes dos animais. Então Deus, através da espiritualidade, acaba suprindo isso. Mas ele fala que à medida, né, que o nosso livre-arbítrio se desenvolve pouco a pouco, livre para escolher, é então que frequentemente se extravia tomando o mau caminho. Olha de onde vem o mau caminho. Enquanto nós não temos a capacidade de discernimento, de escolher, e vivemos mais um estado natural, Deus supre isso. A partir do momento que nós evoluímos e passamos a escolher, a desenvolver o nosso livre-arbítrio, é então que frequentemente descobrimos o mau caminho. Descobrimos o mau caminho. Quando Deus está nos protegendo, é igual nós que estamos protegendo os nossos filhos, estão sobre o nosso lar, sobre a nossa orientação, é uma coisa, não é? A gente está suprindo as necessidades, até intelectuais e morais. Mas quando eles saem para a vida, que tem que escolher, decidir, frequentemente vem o mau caminho. Aí olha que tem adiante, né? Se não escuta o conselho dos bons espíritos, é o que podemos chamar a queda do homem. Se os filhos encarnados não escutam os bons conselhos dos pais, não é? Quem é psicólogo sabe o que eu estou falando, do 0 aos 7 anos, é isso, né? Forma-se os caracteres, as tendências a gente consegue modificá-las da melhor maneira possível.
E depois, a partir daquilo, fica mais do 7 em diante, a gente sabe que fica mais difícil. Porque o espírito vai sair do estado natural. E a gente sabe que o perispírito vai se estreitando ao corpo físico. E o perispírito se estreitando ao corpo físico, vem memórias de vidas passadas, caracteres, hábitos. As tendências se fortificam. Não é? Então, se os pais não os orientam e os filhos não querem escutar, vem o quê? A queda, o sofrimento. Aí, mais do que isso, não só os pais que são anjos da guarda, fora os pais, nós temos os nossos mentores espirituais. Eduardo, eu fico imaginando a alegoria de Adão e Eva. Eu não sei se se deu mesmo, ou se foi só uma historinha. Mas a queda de Adão, ele ficava pelado, né? Adão e Eva. Assim como os índios, que não têm maldade. A queda fez com que ele se corresse. Sim, a queda foi o se corromper. A gente entende Adão no sentido, dentro da doutrina, Cristina, alegoricamente, que Adão representa a raça adâmica, que eram os cabelinhos. É a queda. A queda. Saíram do sistema de cocheiro, queda. Queda porque se corromperam. Perderam o paraíso. E você sabe o que significa Eva? Terra-mãe. Pega no dicionário. Eva é terra-mãe. Eva é terra-mãe. Então a raça adâmica que teve a sua queda, a sua falência moral, perderam o paraíso e desceram a terra-mãe, a Eva. É alegórico. Explicando a trajetória dos capelinos. A trajetória dos capelinos. Que vieram para cá, começou a primeira leva, há quase 60, 70 mil anos atrás, ou um pouco mais, veio a primeira leva de capelino. Aí se formou lá, a gente sabe que eram um pouco melhores, Atlântida, né? E voltaram. Aí veio a segunda leva, e depois a terceira leva de capelinos. A segunda leva mais complicada, a terceira pior ainda. A terceira ainda se representa na Segunda Guerra Mundial. Os últimos são os reminiscentes capelinos, belicosos, né? Ferrenhos, defendendo a raça nômica, ariana, que é da raça nômica. Os maias seriam deles? Os maias seriam... Muitos, maias, astecas, os egípcios retornaram. Cadê a civilização egípcia de antigamente? Retornou. Você pode ver que o Egito estacionou. O Egito naquela época era o primeiro mundo. Tecnologia, medicina, agricultura, arquitetura, engenharia. Os maias a mesma coisa, também parou, acabou, estacionou os astecas. Voltaram. Retornaram ao capela. Eduardo, mas a raça adâmica é a personificação de Deus, né? Não que seja, olha só, raça, Cristina, não, a raça, a etnia, ou a raça, enfim, na verdade, é apenas uma forma, é uma forma. Acredito que a etnia universal é a essência despertada, essa etnia universal, que é o amor, que é a caridade, que é a justiça, que é a bondade, né? É isso que nos liga às pessoas, e isso que nos liga aos planetas, aos sistemas, às galáxias. O amor. Eu escutei uma vez uma palestra de um inglês hindu, ele veio trazer um grupo indiano para dançar aqui em Americana, e ele falou que de todas os ETs, né, que Deus mais amava era a raça humana, porque ela era mais próxima de Deus. Então, olha só, me desculpa uma correção, né? Deus é perfeito, então Deus não ama mais ou menos a sua criação.
Se uma mãe e um pai também não conseguem amar mais ou menos, quem é perfeito, não é? A gente tenta amar da mesma maneira. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou dizendo, não é isso? A gente tenta amar da mesma maneira, tenta ser justo da mesma maneira, né? Ou se esforça. Imagine Deus que é perfeito. Raças são formas. Forma é só um jeito, é uma maneira de expressar, de materializar a nossa essência espiritual. Quantas formas eu tive? Quantas formas nós tivemos? Meu Deus! Como princípio espiritual, como princípio inteligente. Se nós trafegamos em todos os reinos, nós tivemos muitas formas. Muitas. A forma, ela só serve para despertar a essência. Aí eu entro em 3 princípios: Deus, Espírito e matéria. Nós, seres espirituais, precisamos de uma veste física para criar o nosso processo de individualização. Ou Jung, individuação, não é isso? Não é isso, Ed? Individuação não é para gerar o self, o eu, o despertar, né? Que é perante ao Criador. E aí, independente da forma que eu vou revestir, porque a forma humana é para o planeta Terra. A forma de Marte, Júpiter ou para outros sistemas, para cada planeta é uma particularidade. E isso está no livro dos Espíritos. Mas o que nos fazem iguais, Cristina, é a essência. Não é a forma. Eu não sei o que Não é a forma. Até porque o que nos faz iguais perante a raça, ao negro, ao amarelo, ao branco, não é a forma, é a essência. Quando eu desperto a minha essência, acaba a raça. Não tem raça. Porque eu vejo a essência. Eu vejo o espírito naquela veste, que hoje pode estar preso a uma raça negra, que amanhã pode estar preso a uma raça amarela, uma raça branca. Mas as raças não definem o que nós somos. Elas não definem. Mas o que define o que nós somos é a essência. É o amor. E Deus nos ama abundantemente de forma misericordiosa. Deus nos criou. Vocês podem ter a plena convicção. E quanto mais a gente lê e estuda, principalmente nas obras básicas, fica muito claro, mas muito claro. A hora que a gente chega no finalzinho, lá, leis morais, final do capítulo dos Espíritos, a gente entende que Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para que possamos aprender a nos amar, a despertar esse talento, essa essência, esse amor. Para isso que nós somos criados. Quando nós criamos ou co-criamos obras, coisas que é por amor. A arte, a tecnologia, a ciência, a comunicação, é o amor do homem, ainda imperfeito, mas o amor do homem pela humanidade. Porque quantas pessoas se debruçam, dando o melhor de si, naquela invenção, no esforço de trazer aquela realidade, ou na poesia, né? Ou na arte, não importa. Ele está, na verdade, ele está dando a luz ao amor que ele sente pela humanidade. E então Deus fala através dele. Ao contrário disso, quando nós criamos ou damos a uma ideia aquilo qual é destruidora, principalmente aquilo que influencia a juventude de uma forma destrutiva, negativa, de desvalorização da vida, é o homem dando voz ainda ao que ele tem de pior.
dando voz ainda aos seus tesouros materiais, aos seus instintos materiais. Mas nós somos seres criados para cuidar, para sermos felizes, para compreender e aceitarmos as nossas experiências. Porque quando nós compreendemos e aceitamos, paramos de brigar com a vida e damos o melhor de nós, o melhor naquilo que eu faço. Não importa, mas eu dou o meu melhor. Eu estou dando a vazão para a minha alma, para que Deus se manifeste em mim. Para que Deus se manifeste em mim. E quando Ele se manifesta, quando nós abrimos a nossa mente a isso, como diz Einstein, uma mente que se abre às coisas novas, ela jamais se retorna ao seu tamanho natural. Ela amplia. E esse se achicantar é o estado alterado de consciência. É vencer a própria matéria, é vencer a si próprio. Então nós começamos isso nas pequenas coisas da vida. Começamos conosco. Começamos nesse trabalho íntimo, árduo, pouco a pouco, nos amando, tendo fé em nós. É assim que começa. Começa conosco, para que possa brilhar nossa luz. Vamos colocar alguma coisa? Uma mudança muito fácil, uma mudança fácil, que não custa nada, é aprender a contemplar que Deus não deu graça sem custo nenhum, né? Tem sol, tem lua, tem mar, tem planta, muita coisa que pode te ajudar a fazer uma mudança interna, né? A dar início, né? E você sabe que o pior, a gente só consegue ver isso. Eu estava falando com a Isabel, só para poder encerrar, eu estava falando sobre a parte material, o conflito entre a vida terrena e a vida espiritual. Ela só é conflitante, hoje no meu modesto e pequeno entendimento, que ela só é conflitante quando nós não alimentamos a parte espiritual. Porque, segundo Eclesiastes, há tempo para tudo, há tempo e necessidade de tudo. Mas quando nós procuramos desenvolver a nossa espiritualidade, a gente percebe esse tempo para tudo. Para tudo. Né? E aí nós precisamos respeitar o que esse tempo me pede naquele momento. O que ele me pede, o que ele me ensina e o que eu preciso aprender. Se nós respeitássemos esses times da vida, eu estou dizendo isso porque a gente vive numa ânsia de ter, acumular coisas. Eu até concordo que nós vivemos numa parte material, que é necessário se poupar, que é necessário se guardar, porque a economia ela é instável porque nós somos instáveis. Nós estamos em evolução. Tudo está em evolução. Então nós precisamos aprender o que esse tempo tem a nos ensinar. O que ele tem a nos mostrar. Isso é a voz de Deus, coletiva. Só que nós não conseguimos enxergar isso. E é tão grandioso, Deus é tão grandioso, que Ele mostra, coletiva, nas fatalidades que o mundo passa. Deus tem a nos ensinar, Ele está mostrando algo a nós, não como castigo, punição, até porque a lei da destruição é um processo natural, e a lei da destruição só destrói matéria, e nunca o espírito. Nunca o espírito, nós nunca vamos ser destruídos. Mas é para que a gente pudesse enxergar coisas maiores do que a vida material, para que a gente pudesse desenvolver sentidos
mais sutis do que na vida material. Para que nós pudéssemos usar a inteligência para adquirir sabedoria, que a vida agora pede calma, que a vida agora pede prudência, que a vida agora pede oração, que a vida agora pede tranquilidade. Como nós passamos pelas estações da vida, nós nascemos, passamos pela infância, adolescência, nos tornamos adultos e nos preparamos para envelhecer, que tudo isso é um processo de amadurecimento, de despertar. A vida também tem essas estações. Então só há conflito entre a matéria e a parte espiritual quando eu não alimento a minha espiritualidade para entender esses sinais de forma coletiva e também individual. E aí a gente fica brincando. Por que eu não tenho a mesma rotina? Por que eu não ganho o mesmo tanto? Por que a vida não é... Porque a vida tem tempo, tem estações para nos ensinar algo. E nós precisamos fazer a leitura dessas estações, individualmente e coletivamente. Aí você não briga mais com a vida. Você entende o que Deus está te dando o recado. Como um pai generoso, ele diz: filho, calma agora. Não é hora. Não é hora. É a mesma coisa, né? Filho, eu quero um carro. Pai, me dá um carro. Filho, você tem 16 anos. Você tem 15, não é a hora. O momento seu agora é outro. É uma comparação pequena, mas é para a gente entender. Só que a gente, pela dureza dos nossos corações, por essa ansiedade, essa longa ansiedade de não saber viver, não ter um sentido para nossas existências, não cultivar essa espiritualidade, a gente se arrepende, se desespera, não tenho o mesmo tanto, não posso fazer as mesmas coisas. Mas se eu não posso ir para Miami, eu vou para a Praia de Santos. Se eu não posso ter um jantar, o que eu quero dizer, e a gente está dando risada, se eu não posso ter um jantar de R$1.000, de 8.000, como teve um deputado aí, que eu tenha de 30, 50. O jantar é o mesmo. Eu quero mostrar a vocês que o jantar é o mesmo. O valor desse jantar está aqui, ó. O tesouro dele está aqui. E você se realiza da mesma maneira. Não é errado ter coisas materiais, mas é errado ser escravo delas e não saber valorizar a vida. Se eu não posso ir para Miami, na praia de Miami, ou no Caribe, eu posso ir na praia de Santos e ver o mar da mesma maneira e ser feliz. E nem por isso eu vou deixar de ser feliz. Isso é espiritualidade. Isso é. Aí você passa a admirar a borboleta, você passa a admirar os horizontes, a paisagem, porque você mudou os olhos espirituais, você mudou a maneira de sentir e de perceber o mundo. Eu vou encerrar lendo uma mensagem do Benedito, pela Lu, e diz, o título é: oferecemos ao próximo aquilo que podemos. Sim, sempre. E ainda digo-lhes que só é possível ajudar ao próximo a partir do momento que você se ajuda. Temos que estar bem para ajudar. Como ouvir um lamento se não estamos bem conosco mesmo? Como dar um abraço se estamos insatisfeitos conosco mesmo? Como dizer uma palavra de conforto, quando na verdade quem precisa ser confortado somos nós? Meus irmãos, não se mutilem querendo fazer o que não estáis preparados. Busquem primeiramente o autocontrole, o equilíbrio físico, mental e espiritual. Aí sim poderão e deverão ajudar o seu próximo. E o nosso Pai,
como todo e bom pai sabe de suas condições, não se culpe por algo que ainda não é capaz de fazer, embora saibamos ser o seu desejo. Irmão Benedito. Resumindo, em poucas palavras, como ele sempre colocou muito direto, de forma bem explícita, resumindo, começa conosco. Vamos nos amar.